Você precisa mesmo que Deus implore para falar com você? Precisa que Ele dispute espaço com o barulho do mundo, com as notificações do celular, com os compromissos que você mesmo já não consegue mais administrar? Precisa que Ele levante a voz acima da dor nas suas costas, da angústia no peito, da solidão que grita quando todo mundo já foi dormir? Você sente que está no limite, mas mesmo assim continua. Se levanta, se arruma, cumpre obrigações, dá conta de tudo, mas por dentro, você sabe que está se arrastando. E mesmo assim insiste em manter as aparências, em mostrar que está tudo bem, em esconder as rachaduras da alma com sorrisos ensaiados. Mas hoje, Deus não veio como um conselheiro que espera ser consultado. Ele veio como um pai que te ama demais para te ver desmoronar em silêncio. Ele não vai ficar esperando você cair para então te socorrer. Ele está aqui agora, usando cada palavra desse vídeo para te alcançar, para interromper esse ritmo, para resgatar o que está se perdendo. Você tem buscado tantas soluções, tem feito exames, tem tentado remédios, tem buscado conselhos, mas se esqueceu de ouvir a única voz que de fato tem poder para restaurar tudo. Tudo mesmo. Então, fica. Só por alguns minutos. Fica aqui. Não se apresse. Porque se você sair agora, vai perder uma palavra que o céu escreveu com lágrimas para salvar a sua casa. Esse vídeo não é sobre mais uma mensagem qualquer, é sobre uma intervenção divina, porque enquanto você tenta manter tudo de pé, tem alguém do céu segurando as paredes da sua alma para que você não seja esmagado pelo peso que carrega. Você anda cansado. E nem é só do corpo. É o tipo de cansaço que não passa com sono nem com férias. É aquele esgotamento que pesa na alma, que aparece nos suspiros longos, nos olhares perdidos, nos pensamentos que você não consegue mais controlar. E o mais difícil é que ninguém percebe, ninguém pergunta como você está de verdade. Porque você aprendeu a ser o forte, o que segura tudo, o que resolve, o que acolhe, o que permanece. Mas por dentro você sabe, tem algo gritando por socorro. Não é fraqueza, é excesso. Excesso de cobrança de expectativas. Você está tentando cuidar de todo mundo, mas ninguém cuida de você. E no meio disso tudo, vai se perdendo de si mesmo. E pior, se afastando daquele que pode te restaurar por completo. Talvez você tenha orado sim, mas com pressa no meio do caminho, entre uma tarefa e outra. Você já não sabe mais como parar, como silenciar o mundo e ouvir o que realmente importa. Você quer respostas, mas não tem mais forças para buscá-las com profundidade. Deus conhece esse cansaço. Ele viu as lágrimas que você não deixou cair. Ele escutou os pedidos que você nem conseguiu formular. Ele entendeu os pensamentos bagunçados, a vontade de desaparecer, o desejo secreto de simplesmente ser abraçado sem precisar se explicar. E é por isso que Ele está aqui agora. Não para te cobrar, mas para te lembrar. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Você foi criado para caminhar ao lado dele. Você não está só mesmo quando todos parecem distantes. E hoje, Ele te chama de volta. Não por obrigação, mas por amor. Você se lembra de Elias? O profeta corajoso que enfrentou os profetas de Baal, que viu o fogo do céu descer diante de todo o povo, que foi usado por Deus de maneira extraordinária. Mas mesmo ele teve um momento em que não aguentou mais. Depois de uma das maiores demonstrações de poder que já testemunhou, Elias fugiu para o deserto. Estava exausto, sobrecarregado, com medo e sentindo-se completamente sozinho. Em 1 Reis 19, a Bíblia diz que ele se deitou debaixo de um arbusto e pediu para morrer. Já basta, Senhor, ele disse. Tira minha vida. Talvez você sinta assim. Fez tanto, orou tanto, suportou tanto. Mas agora tá cansado. E por dentro, você só quer deitar e deixar tudo para lá. Já pensou até em desistir, mesmo sem ter coragem de admitir. Como Elias, você está embaixo da árvore sentindo que não dá mais. Mas Deus não ignorou Elias. Ele não repreendeu. Ele enviou um anjo. E esse anjo trouxe pão e água. Tocou Elias e disse: levanta e come, porque o caminho será longo. Deus sabia que Elias precisava de alimento físico, sim, mas também de alimento espiritual. Ele sabia que antes de seguir, Elias precisava ser restaurado. É isso que Deus está fazendo agora com você. Ele está te tocando, te trazendo pão e água da vida. Está dizendo: levanta, eu ainda tenho planos. Ainda não acabou. O que parecia o fim, na verdade era o recomeço. Aquele mesmo Elias que desejou a morte foi o mesmo que, mais tarde, foi levado ao céu num redemoinho. O deserto não foi o destino. Foi só uma pausa para a cura. Deus está te encontrando no teu deserto agora e está dizendo: eu estou aqui, come, descansa, porque ainda há muito pela frente. O profeta corajoso que enfrentou os profetas de Baal, que viu o fogo do céu descer diante de todo o povo, que foi usado por Deus de maneira extraordinária, mas mesmo ele teve um momento em que não aguentou mais.
Depois de uma das maiores demonstrações de poder que já testemunhou, Elias fugiu para o deserto. Estava exausto, sobrecarregado, com medo e sentindo-se completamente sozinho. Em 1 Reis 19, a Bíblia diz que ele se deitou debaixo de um arbusto e pediu para morrer. Já basta, Senhor, ele disse. Tira minha vida. Talvez vou que sei. Sinta assim. Fez tanto, orou tanto, suportou tanto. Mas agora tá cansado. E por dentro, você só quer deitar e deixar tudo para lá. Já pensou até em desistir? Mesmo sem ter coragem de admitir, como Elias, você está embaixo da árvore sentindo que não dá mais. Mas Deus não ignorou Elias. Ele não repreendeu. Ele enviou um anjo. E esse anjo trouxe pão e água. Tocou Elias e disse: levanta e come, porque o caminho será longo. Deus sabia que Elias precisava de alimento físico, sim, mas também de alimento espiritual. Ele sabia que antes de seguir, Elias precisava ser restaurado. É isso que Deus está fazendo agora com você. Ele está te tocando, te trazendo o pão e água da vida. Está dizendo: levanta, eu ainda tenho planos. Ainda não acabou. O que parecia o fim, na verdade era o recomeço. Aquele mesmo Elias que desejou a morte foi o mesmo que, mais tarde, foi levado ao céu num redemoinho. O deserto não foi o destino. Foi só uma pausa para a cura. Deus está te encontrando no teu deserto agora e está dizendo: eu estou aqui, come, descansa, porque ainda há muito pela frente. Escuta, Voca. Não foi esquecido. Não foi abandonado. Você só está esgotado porque está tentando ser forte demais por tempo demais. E para todo mundo menos para você mesmo. Mas Deus não está calado. Ele está tentando falar há dias, semanas. E agora encontrou esse momento, essa brecha, essa janela no teu tempo para dizer: deixa eu falar antes que o inimigo grite mais alto. Há uma guerra acontecendo. E não é no mundo visível. É uma batalha espiritual. Ela não aparece em diagnósticos nem nos boletos do fim do mês. Ela se revela no cansaço que você não consegue explicar, na insônia que não te deixa descansar, no desânimo que não combina com a tua fé. E quanto mais você tenta reagir, com estratégias humanas, mais parece que tudo escapa por entre os dedos. Por isso Deus está sendo claro agora para: escuta, não siga adiante sem direção, porque a tua força pode até te levar até certo ponto. Mas só a presença dele te sustenta quando tudo à volta desmorona. Você não foi feito para se virar sozinho. Você foi feito para depender dele. Sim, há feridas antigas que ainda doem, palavras que ainda ecoam, relações que parecem impossíveis de restaurar. Mas o céu está pronto para reconstruir o que parece irrecuperável. Só precisa de um coração que se disponha a ouvir. Você já percebeu que mesmo fazendo o bem, sempre tem alguém que se levanta contra você? Isso não é coincidência. Isso é a luz que você carrega incomodando as trevas ao redor. Mas Deus te fez para brilhar, não para se esconder. E se algumas conexões estão se desfazendo, não. É Ele te livrando de armadilhas travestidas de amizades. Hoje, o céu inteiro parou para te lembrar. Você ainda está debaixo da promessa. E essa promessa não envelhece. Ela só aguarda o momento em que teu coração volta a se alinhar com a voz dele. Você está tentando entender por que certas coisas simplesmente não fluem. Porque mesmo com esforço, dedicação e oração, parece que as portas continuam fechadas. Mas escute. O problema não é a tua fé. O problema é o ruído. Ao redor são vozes demais, distrações demais, preocupações demais. E no meio de tudo isso, a única voz que pode realmente te dar direção está sendo abafada. Deus não quer ser o último recurso. Ele quer ser o primeiro sustento, o primeiro a ser consultado, ouvido, obedecido, porque enquanto você se desespera, tentando resolver tudo com urgência, ele está sussurrando sabedoria menos e sabedoria não grita. Sabedoria fala no silêncio, fala quando o coração se acalma, e é por isso que o céu está te pedindo agora. Desacelera, você sente o clima. Pesado me casa, aquela tensão que não tem explicação, aquela distância nos relacionamentos que antes eram cheios de amor. Isso não é acaso. Há feridas não tratadas, palavras não liberadas, perdões não concedidos. E Deus está dizendo: ainda há restauração, mas alguém precisa ouvir a minha voz primeiro. Sem direção, não há reconciliação. Sem escuta, não há sabedoria. E sem sabedoria, o amor esfria. Por isso, antes de tentar consertar os outros, permita que Deus conserte você. Ele quer curar onde teus conselhos não alcançam. Quer transformar onde teus abraços não têm mais força. Mas não peça por milagre se não estiver disposto a ouvir. Porque às vezes, o que você chama de silêncio de Deus é, na verdade, o cuidado dele em te livrar de escolhas precipitadas. Às vezes ele fecha portas porque sabe que você não está pronto. Ou porque sabe que o que você quer agora pode te destruir depois. Então, antes de sair correndo para tentar salvar tudo mais uma vez com as próprias mãos, escute.
Deus já está agindo. Só precisa que você pare, que você se entregue, que você volte a priorizar o que realmente importa, a voz dele. Você tem enfrentado dias em que acorda já esgotado, como se não tivesse dormido. Olha para o relógio, para a agenda, para os compromissos, e só sente vontade de sumir, mas não é covardia. É cansaço acumulado. É o resultado de tentar ser tudo para todos, sem nunca receber o cuidado que também precisa. E, nesse exato ponto é onde Deus entra. Não como juiz, mas como pai. Um pai que vê o que ninguém vê, que escuta o que você não consegue dizer, que entende o que até você tem dificuldade de compreender. Ele está te chamando para um lugar de descanso. Mas não um descanso qualquer, um descanso da alma. Você já percebeu como os ambientes mudaram? Como as conversas andam mais frias, os encontros mais distantes, as conexões mais frágeis? Isso também é parte do processo. Deus está te protegendo de vínculos que só serviam para drenar tua força. Ele está separando, filtrando, reorganizando, porque o que Ele tem para você requer estrutura emocional e espiritual, e isso não se constrói em cima de carências mal resolvidas. Às vezes a solidão que você sente não é abandono, é Deus te escondendo para te curar. Porque há curas que só acontecem no silêncio, há revelações que só vêm na solitude, e há direções que só se ouvem quando o mundo lá fora é desligado. Você tem tentado manter a paz na tua casa com gentileza, com orações rápidas, com silêncio, mas Deus está indo mais fundo. Está mostrando as raízes dos conflitos, feridas antigas, orgulho que ainda não foi quebrado, palavras que ainda machucam. E Ele está dizendo, eu posso restaurar tudo, mas alguém precisa abrir espaço para novas. Então se você tem sentido que algo está fora do lugar, tá mesmo. E essa sensação é o Espírito te chamando. Chamando para realinhar, para reposicionar, para restaurar. Mas o primeiro passo é sempre ouvir. Antes de falar, antes de agir, antes de reagir, ouça. Porque quando Deus fala, até o caos se organiza. Essa é a tua hora. Essa é a tua palavra. Não fuja dela, porque ela vem direto do trono, com urgência, com amor, com poder. Você já notou como tem chorado por dentro sem conseguir expressar? Às vezes o corpo está ali, funcionando, mas o espírito está quase gritando. É aquele tipo de dor que não se traduz em palavras, apenas em um vazio constante. E no meio disso tudo você se pergunta, será que Deus ainda está comigo? Sim, Ele está. E Ele te responde agora, aqui. Eu nunca saí do teu lado. Mesmo quando você não sentia, mesmo quando o silêncio parecia abandono, Ele estava operando. E a prova disso é essa palavra que chega agora ao seu coração. Uma palavra que não é invenção de motivação humana, mas resposta divina à tua dor mais profunda. O que você sente hoje não é só sobre o que está acontecendo. É o reflexo de uma guerra espiritual que tem tentado te fazer parar. O inimigo não quer tua casa, teu trabalho ou teus bens. Ele quer a tua paz, tua conexão com Deus, tua sensibilidade à voz do Espírito, porque Ele sabe que enquanto você estiver ouvindo a Deus, você é intocável. Mas é por isso que essa palavra está sendo liberada para te proteger, para te blindar, para te trazer de volta ao lugar de escuta. Porque se você continuar tentando viver apenas com base na lógica, vai continuar cansado, frustrado, perdido. Mas se voltar a depender da presença, tudo ao redor se alinha. E não pense que Deus ignora os teus limites. Ele vê, Ele conhece cada lágrima que você segurou para não preocupar ninguém. Cada vez que disse está tudo bem, quando tudo desmoronava dentro de você. E é por isso que Ele te visita agora, com cura, com direção, com renovo, porque Ele te ama. E não vai permitir que você continue se arrastando. Há coisas em tua vida que só vão mudar quando você parar de tentar carregar tudo sozinho. Quando abrir mão do controle e deixar Deus governar. Porque enquanto você tenta manter todos os pratos girando, o inimigo te enfraquece com culpa, cobrança e medo. Mas quando você se rende, o céu age com liberdade. E aí sim, milagres acontecem. Você chegou até aqui. E isso já diz muito. Porque mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo sentindo que talvez não fosse mais suportar, você escolheu ouvir. E isso prova que a fé viva dentro de você. Que ainda há esperança. Que o mesmo, sem entender tudo, você ainda acredita que Deus está no controle mesmo quando tudo parece fora do lugar, e Ele está. Essa palavra não veio por acaso. Foi escrita pelo céu para esse exato momento da tua vida. Para essa ideia, para essa situação, para esse coração que, embora abatido, ainda pulsa com fé. Não importa quanto tempo você não ora como antes. Não importa quantas vezes pensou em desistir. Deus te chama agora não para te acusar, mas para te acolher. A restauração começa aqui, com escuta, com a decisão de voltar para o lugar secreto, não como obrigação, mas como necessidade vital. Porque quando você se conecta de novo com a presença,
tudo muda. A alma encontra paz. O corpo responde com alívio. As decisões se tornam mais claras. O caminho se ilumina. Você não está atrasado. Você não perdeu tempo. Cada passo, cada dor, cada noite de choro, tudo isso Deus viu. E Ele estava escrevendo, mesmo quando você achava que não havia mais páginas. Hoje Ele vira uma nova folha e começa um novo capítulo. Um capítulo de reconstrução, de cura, de respostas, de recomeços. Por isso, se essa palavra falou com você, e você sabe que falou, não guarde só para si. Comente aqui abaixo. Eu preciso de oração. Escreva mesmo. Não por exposição, mas por decisão. Há uma comunidade de fé aqui pronta para interceder por você. E acima de tudo, o céu já se moveu a teu favor. Se inscreva no canal. Não por algoritmo, mas porque você precisa continuar ouvindo palavras que sustentam. Ative as notificações para ser lembrado de que o céu ainda fala contigo. E se puder, confira os produtos na descrição. Eles não são apenas formas de sustento para este canal, mas também sementes que você planta em solo fértil. E por fim, compartilhe este vídeo com alguém, porque tem mais gente como você aí fora, gente cansada, ferida, silenciosa, mas que precisa desesperadamente dessa palavra. Seja um canal, seja ponte, seja resposta, você não está sozinho. O céu está contigo, e a promessa ainda está de pé.